Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E neste episódio, damos continuidade à série de podcasts sobre o pequeno mago Harry Potter e, para mais uma vez colaborar nessa reflexão filosófica, convidamos a professora Paula Poloni, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Paula, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Olá, João. Olá para todos os ouvintes. Será mais um prazer estar novamente aqui com vocês. E também o professor João Paulo, da Nova Acrópole de Lauro de Freitas, em Salvador, na Bahia. Olá, João, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá, Paula. E olá a todos aqueles que nos escutam. Vamos lá, continuar nossos diálogos sobre essa fantástica obra que é o Harry Potter. E nesse episódio vamos tratar dos filmes Cálice de Fogo e Ordem da Fênix, e nesse momento vemos um amadurecimento muito interessante, um amadurecimento interno desse pequeno mago que vai atravessando novas provas, talvez com teores e essências muito parecidas às que ele já vinha enfrentando, mas com outras capas, de outras formas. Vemos, por exemplo, uma afirmação dessa amizade, desse círculo de amizade entre ele, Rony, Hermione, da confiança do mestre Dumbledore na trajetória desse herói que é Harry Potter, e o Harry Potter volta a se deparar com um grande inimigo que é aquele que o nome não pode se pronunciar, o Voldemort. Bem, antes de entrarmos nos elementos filosóficos dessas duas obras, gostaria que vocês fizessem uma pequena sinopse, lembrando que vamos trazer pequenos spoilers ao longo desse nosso podcast e, obviamente, o objetivo não é trazer verdades absolutas, e sim refletir e trazer, buscar os elementos filosóficos dessa obra tão bonita, dessa trajetória tão bonita do pequeno mago. Bom, Pedro e Paula, na obra Harry Potter e o Cálice de Fogo, os garotos agora estão no 4º ano, da Escola de Magia de Hogwarts, e o mote principal é o torneio que acontece entre as 3 maiores escolas de magia, o chamado torneio Tribruxo, que só podem participar, melhor dizendo, os magos com 17 anos ou mais. E o nome de Harry Potter aparece nesse elemento seletor dos competidores, que é o Cálice de Fogo, que dá nome ao filme. E surge aí uma série de elementos, porque o Harry não tem 17 anos, nesse momento. E como você falou, aparecem muitas provas, muitas provas relacionadas ao próprio torneio, e muitos elementos mais internos que Harry e seus amigos vão ter que superar. Mas eu penso que o principal mote aí é justamente as provas, que eles vão ter que enfrentar durante todo o filme. Então, na Ordem da Fênix, que é então o ano seguinte, o filme que nós vamos falar na sequência, ele vai dar uma continuidade, ao Cálice de Fogo, no sentido de que os personagens, como Harry e seus amigos, vão amadurecendo, E nesse processo vão aparecendo também alguns novos personagens aí, que são a Dolores Umbridge, que vai ser professora, em Hogwarts, e vai modificar muito a estrutura da forma de ensino, de Hogwarts. A gente tem a Luna também, que aparece aí, uma nova amiga aí do Harry, bem, bem importante, que vai ajudá-lo, E acho que um tema muito interessante aí é que o Harry vai percebendo que ele não está sozinho, Então ele vai descobrir a Ordem da Fênix, vai reencontrar os Sirius, Então ele vai percebendo que existe aí uma luta que já ocorreu antes, em relação ao Voldemort, e toda a injustiça que ele vai gerando, E uma atitude ativa em relação a isso e unida, com a Ordem da Fênix. E aí, claro, o herói ele vai novamente se deparar com Voldemort de uma maneira mais intensa,
E vão aparecer aí virtudes muito, muito belas que vão permitir que ele supere mais uma vez, mais um ano, esse inimigo e possa ir se fortalecendo com isso. É muito interessante, como você bem colocou, Paula, essa luta já havia acontecido e essa luta foi liderada pelos pais de Harry Potter. E então, como a gente vê em outras obras, por exemplo, como o Bhagavad Gita, é como um destino que Harry, como esse herói que vive, né, esse passado, né, até familiar, que ele vai enfrentar então essas provas de maneira mais objetiva, né, com algumas decisões morais, com algumas decisões de comportamento, com algumas decisões de escolher durante todo esse processo muito importantes, como por exemplo, na prova em que ele deveria salvar debaixo d'água apenas o Rony, mas também busca ali salvar os outros, né, que não eram a princípio de sua responsabilidade. Então eu gostaria que nós refletíssemos sobre a palavra responsabilidade diante do ponto de vista desse herói, né, dentro da trajetória de Harry Potter que está lidando e está enfrentando novas provas. Bom, Pedro, como eu comentei, né, esse episódio que você trata aparece aí no torneio Tribruxo, né, do Cálice de Fogo, e me parece que a autora, a J.K. Rowling, ela deu um acento maior, né, na questão das provas enfrentadas pelo herói. E é bem interessante, porque durante a prova, o herói ele pode mostrar virtudes e, melhor ainda, compreender que possui virtudes que talvez até então não estivessem tão claras para ele. É bem interessante porque nessa cena o próprio mestre dele dá um nome à virtude, né? A fibra moral. Mas essa fibra moral só aparece pelo elemento que você trouxe, pelo elemento da responsabilidade, do senso de dever, do fazer o que tem que ser feito antes de qualquer outra motivação, né? Antes mesmo de pensar em vencer ou não um torneio, que é muito importante, por sinal, né? Para a comunidade da magia de Hogwarts e das outras escolas, né? Então o Harry ele só descobre, melhor dizendo, essa virtude porque ele exerce a responsabilidade. Ele é colocado em uma situação em que ele pode simplesmente cumprir com a tarefa que lhe foi dada, né, que lhe foi colocada, e seguir em frente, ou escolher, e é o que ele faz, se colocar em risco para salvar outra pessoa, porque identifica que a responsabilidade maior que ele tem é com a vida. Perde a importância ele vencer a tarefa, vencer a prova da competição em si, e encarar a prova, a verdadeira prova, de cumprir com o seu dever, cumprir com a responsabilidade. E se coloca em risco, né? Isso é bem interessante também. Isso é um aspecto muito interessante do herói, porque ele se coloca em risco para poder viver isso, né? Ele corre um risco de morte, entre aspas. Se a gente vai estudar um pouco mais profundamente a obra, principalmente no livro, a gente sabe que, no final das contas, isso não iria acontecer. Mas ele não sabia, né? Ele não sabia. Então, para ele, a situação é posta dessa forma. Eu vou salvar essa garota aqui, vou ter que lutar contra esses bichinhos aqui do lago, mas eu vou ter que fazer isso e não me importa muito em que lugar na competição eu vou chegar. A gente percebe aí também nesse torneio, né, que a ideia é que se está promovendo também o cultivo da amizade, né, da fraternidade entre as escolas, e acredito que isso também se faz presente nesse momento, né. Então, no discernimento do Harry, entendendo que o mais importante são as pessoas aí, né? E ele poder ter esse discernimento nessa ocasião, né? Então, a própria ideia do torneio, enfim, que vai provando eles, né? É muito interessante, porém, ela vem para gerar, de certo modo, né? Essas experiências também em conjunto, né, de diferentes lugares, diferentes experiências, essa troca, e saber o que realmente é importante aí, né, e saber que isso importa diante de qualquer outra coisa, né. E um aspecto importante também, Pedro, eu penso que a gente pode até dialogar um pouco mais sobre esse tema, mas em outro momento, que é o tema do labirinto, né,
O Harry ele passa pela mesma experiência, que é decidir entre vencer uma tarefa da competição ou salvar alguém, tentar salvar alguém, né? Que nesse caso é o Cedrico, né? E ele ali é colocado na mesma situação. É engraçado que na filosofia a gente vê muito isso. Nós passamos por provas semelhantes, em estados diferentes de consciência, aproveitamos a experiência que já recolhemos aí na vivência anterior, e a gente precisa provar de novo para a natureza, esse é o sentido da prova, se a gente realmente conquistou aquela virtude ou não. E ele dá uma pequena vacilada, mas volta e faz o que deve ser feito, exerce a responsabilidade com o outro que você comentou conosco agora. Isso é muito interessante que você coloca dentro do labirinto, porque dentro do labirinto, apesar de a forma da prova ser muito parecida, ou seja, ter alguém ali para salvar e escolher entre continuar a prova, vencer a prova, né? É a competição tribruxo, ou salvar ali o Cedrico, mas ele está dentro de um labirinto, e o labirinto tem um significado dentro da filosofia, das reflexões de diversas mitologias, como um aspecto de uma aprovação da mente. E talvez esse sentido de responsabilidade que o Harry vai desenvolvendo ao longo de todo esse processo tenha uma relação com as suas convicções. E essa virtude da responsabilidade pode ter uma relação direta com essa afirmação diante das provas, como você bem nos colocou, João. Então eu gostaria que vocês falassem agora, diante, né, já que falamos do labirinto, como esse labirinto é representativo, né? Vencer esse labirinto é representativo, e vencer uma prova dentro do labirinto tem uma relação direta com o aspecto de vencer essa confusão, muitas vezes essa debilidade que a nossa mente vai apresentando, né? A gente vê o Harry desenvolvendo a sua identidade, né, anteriormente nas outras obras. E aqui ele vai necessitando afirmar justamente essa identidade que é colocada à prova, como por exemplo no labirinto. E ele precisa não se esquecer disso, não se perder disso, né? Porque o risco do labirinto, que também é dentro de nós, né? É de nos perdermos. Mas nos perdermos do quê? Nos perdermos justamente de nós mesmos, dos nossos valores, daquilo que nós temos conquistado, né? E ele precisa manter lúcido isso, manter claro isso, não perder isso de vista. E, sem dúvida, nós podemos relacionar isso às nossas experiências em relação à nossa mente no dia a dia, onde precisamos colocar luz, claridade e não nos perdermos de nós mesmos. E aqui, o simbolismo do labirinto nos remete, né, a Teseu e o Minotauro, que, como Paula disse, Teseu faz uma viagem pelo labirinto e acaba descobrindo lá dentro que o Minotauro tem uma relação com ele mesmo, né? Então é uma viagem de autoenfrentamento. E o que você falou, Pedro, essa relação com as provas mentais, é muito interessante, porque o aspecto da mente aparece nesse filme e no seguinte, que estamos dialogando hoje, de maneira muito, muito viva, né? Então, por exemplo, no filme do Cálice de Fogo, tem um aparelhinho mágico, digamos assim, que é a penseira utilizada por Dumbledore, que é justamente utilizada para ele se desidentificar dos seus pensamentos. E no filme seguinte, a gente tem aspectos da mente aparecendo o tempo todo, né? E a gente pode ir dialogando um pouco mais sobre isso também. Mas é interessante, né? Porque eu continuo elogiando pelo menos essa sequência de obras aí da J.K. Rowling, porque parece que ela vai construindo os elementos e colocando elementos simbólicos em uma ordem muito legal, né? Porque agora o Harry está no início da adolescência, começa a enfrentar provas muito relacionadas à sua psique, as questões das paixões, né? Tem o baile e tudo isso. Na verdade, todos enfrentam, né, as paixões adolescentes e tal. Um apelo, digamos assim, muito forte com relação
a essas provas da decisão, do discernimento, do caminho a escolher, para qual lado eu vou, qual decisão eu tomo. Então isso é muito interessante. É interessante que essa escolha, ela também se dá diante do egoísmo e da ignorância, de alguma maneira, né? A gente vê ali um personagem que ele se apresenta como o professor Moody, mas que, na verdade, ele tá disfarçado, né? E ele tem uma certa loucura, né? Então a gente poderia também identificar essa loucura, como dizia Platão, como originada da ignorância, né? Quando nós perdemos esse senso, essa lucidez, esse discernimento que é próprio da nossa mente, quando está bem dominada, né, bem direcionada, e vai aparecendo essa diferença aí do herói e dos inimigos que ele vai enfrentando, né? E é interessante que ao final desse labirinto, que ele chega junto com o Cedrico, eles entendem que esse labirinto, na verdade, é uma armadilha, né? E que vencer esse labirinto significou reencontrar Voldemort. E naquele momento que Harry Potter reencontra Voldemort, nós vemos que todo esse treinamento que ele passou nessas provas do torneio Tribruxo, em alguma medida, foram importantes para que ele pudesse enfrentar e chegar consciente ali naquele momento tão decisivo. Ainda que ele tenha sido machucado, ainda que ele enfrente o Voldemort com muito medo, tem ali um valor muito grande do Harry Potter começando a identificar o seu verdadeiro tamanho. À medida que ele pega a sua vara, as varas, né, dele e do Voldemort tem ali alguma identificação, e ali começa uma outra prova para o Harry Potter. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco desse momento ali, que é talvez um momento importante na trajetória do Harry Potter de tomada de consciência do Harry sobre o seu tamanho e o seu valor. Então, realmente, esse discernimento, né, do Harry, ele vai se fazendo necessário, e esse posicionamento cada vez mais, né, dessa sua identidade. Eu acho que algo interessante nesse sentido é que ele vai discernindo aí também amigos e inimigos, né? Ele vai... Porque isso vai sendo colocado em prova, isso aparece no próprio Cálice de Fogo, né? Das pessoas confiarem nele, em quem ele pode confiar, e como isso vai ficando turvo em alguns momentos, mas ele consegue limpar, digamos assim, né? Então essas armadilhas estão na nossa mente, né? E, sobretudo, esses amigos e inimigos estão dentro de nós, como a gente vai ver em muitas obras de muitos heróis, como o Bhagavad Gita, que já falamos em outros momentos, mas poderíamos falar de outros, como Ulisses, Gilgamesh, em outras civilizações, mas que vai narrar essa luta do ser humano que ocorre entre os seus defeitos e virtudes, né? Aquilo que nos leva ao egoísmo, né, que nós falávamos, essa ignorância, né, como Platão traz, e aquilo que nos faz mais fortes, mais fraternais, né, esse discernimento, né, esse posicionamento, e vai diferenciando através dessa mente inteligente esses elementos e podendo, mais uma vez, sempre fazer as suas escolhas, né. E nessa jornada de encontro consigo mesmo, algo que você comentou lá no início, Pedro, do nosso diálogo, é que nesse reencontro com Voldemort, ele entende, o Harry Potter entende de onde vêm os seus poderes, né? Algo que pra gente já estava claro, mas fica bem pontuado no diálogo final com Dumbledore, e também o próprio Voldemort conta a ele que os seus poderes vêm do amor da família, o amor principalmente da mãe, do sacrifício dos pais, né, principalmente da mãe, e isso dá origem, né, como se fosse uma espécie de transmissão da virtude, o amor passado, né, o amor fruto de um sacrifício, que acaba deixando um legado na vida desse nosso pequeno grande herói para toda a sua caminhada, né, todo o seu processo.
E a gente pode também fazer uma relação importante, talvez, para a trajetória do Harry nessas duas obras, que é, como você bem colocou, né, João? Ele identifica e, ao mesmo tempo, se identifica com Voldemort, e aí entra uma dúvida, né? Principalmente quando o Dumbledore se afasta do Harry Potter, porque essa alimentação do Voldemort em relação ao Dumbledore é muito grande, então o Dumbledore identifica isso e se afasta do Harry para fortalecer o próprio Harry. Então tem uma confiança do mestre também em se afastar do próprio discípulo, mas ali Harry vai percebendo que tem algo em comum com Voldemort, mas que ao mesmo tempo tem algo que o diferencia do Voldemort. Ou seja, talvez os poderes sejam semelhantes, mas há algo que diferencie Voldemort e Harry Potter. Então eu gostaria que vocês falassem sobre essa relação da identificação que o Harry percebe com o Voldemort e, ao mesmo tempo, a diferenciação que ele faz e que ele é ajudado a fazer, né, pelo Sirius, pelo Dumbledore e por todos aqueles que vão circundando o círculo do Harry Potter. Bom, Pedro, realmente essa questão aí no filme da Ordem da Fênix é talvez, pelo menos em minha visão, o aspecto principal, né? E tem um encontro bem legal de Harry com Sirius Black, que é, por boa parte da saga, a família dele, né? Em que Sirius clareia para Harry Potter esse processo. Harry se sente muito mal por identificar a presença das trevas em si e acaba se culpando um pouco. E aqui eu vou fazer um comentário que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Que é essa ideia de às vezes se sentir culpado, com peso, por perceber que nem tudo em nós é bonitinho, né? Nem tudo em nós é claro, nem tudo em nós é bem direcionado. O Sirius, ele diz que todos nós temos luz e trevas, e realmente é assim. Todos nós temos Pandavas e Kuravas, como nos diz o Bhagavad Gita que vocês já citaram. O mundo não se divide em pessoas boas e más. Entre o 100% boa e o 100% má, existe aí uma faixa, uma escala, e que a gente vai percorrendo também em nossa vida. E o Sirius, ele finaliza esse encontro, essa frase nesse encontro com Harry Potter, dizendo que o que importa é o lado que decidimos agir. E isso representa quem realmente somos. Então Harry Potter, ele tem a oportunidade durante esse quinto episódio de, mais uma vez, ser colocado em uma situação de escolha, e ele acaba escolhendo a luz. Isso é que é o importante. A gente pode comentar um pouco mais aqui, eu penso, Pedro, sobre essa prova no aspecto mental, né? Mas a escolha, ela é feita para o lado certo. E voltando, nós podemos trazer isso para a nossa vida cotidiana, porque sem dúvidas vamos enfrentar momentos de trevas, vamos enfrentar momentos em que sentiremos ou agiremos ou até pensaremos de forma que não queríamos. Estamos em constante evolução, em constante crescimento, mas e daí? Com o que a gente vai se identificar? Com esse momento não tão bom ou com as escolhas baseadas em nossas virtudes, em nossas qualidades internas mais perfeitas que podemos ter, né? Assim como Sirius Black, toda a tradição filosófica nos fala que se escolhemos o lado da luz, somos luz. É muito legal isso, né, João? Essa experiência, né, que o ser humano passa e que aparece muito aí no Harry Potter, né, através do herói. E como ele tem que lidar com essas armadilhas, né, que ele vai vivendo internamente e como ele vai conseguindo colocar isso... como ele vai conseguindo fazer esse discernimento, porque o Voldemort vai provando ele, né, e a gente vê essa pressão que ele sente da injustiça, né, a gente vê essa pressão que ele sente do Voldemort em contato com ele dentro dele, né, e isso vai testando ele, e ele vai encontrando uma força aí novamente, que é dessa amizade, né, ele conhece, por exemplo, a Luna, né, que vai ajudá-lo com algumas ideias também muito importantes, porque ela vai recobrar ele a importância de ele estar unido aos seus amigos, né,
De ele não se perder disso, de ele saber quem ele é. Por quê? Porque justamente é o que Voldemort quer, que ele se isole, que ele entre nessa ideia da separatividade, né? Que ele vai justamente contra essa ideia da amizade, da fraternidade. E veja a prova aí, né, que ele vive. E que muitas vezes é o que nós vivemos em momentos difíceis, porque sentimos uma pressão, né? E aí é que mais precisamos desenvolver e fortalecer esses laços de amizade, esses laços de fraternidade e nos emparelhar e nos identificar com aquilo, com aqueles que vivem os valores que nós estamos buscando viver. É isso aí, Paula. E tem uma cena que para mim é muito legal. Obviamente que a gente vai assistindo o filme, né? A gente vai guardando no coração algumas cenas, vocês dois, provavelmente outras. Mas quando eles estão ali na ponte para decidir como vão para Londres ou não, e Harry vira para os amigos, para Neville, para Rony, para Hermione, a própria Luna está ali também, e diz assim, não, eu vou para Londres sozinho, eu já coloquei vocês em problemas demais, então agora eu vou enfrentar sozinho. E aí o Neville mostra para ele que não, é uma decisão nossa, a prova é nossa, estamos juntos nisso. E a gente pode trazer isso para a nossa vida também. Sabemos que o caminho dessa conquista espiritual interior é um caminho que cada um vai ter que cumprir, cada um vai ter que dar os seus passos, mas ninguém disse que ao seu lado não pode ter um irmão, uma pessoa amiga, né? Uma pessoa de sua confiança dando os passos também. E aliás, é melhor inclusive que nós tenhamos alguém à frente mostrando onde é que estão os passos, que são os nossos mestres, né? Que assim como em Harry Potter e todas as culturas que nós estudamos em nosso curso de filosofia, aparecem de uma maneira muito bela, né? Então que a gente também extraia esse elemento para a nossa vida cotidiana, né? Sem dúvida, João e Paula. E nesse momento que ele vai identificando todo esse processo, acontece também algo interessante dentro de Hogwarts, que é fruto de um processo maior. Talvez, né, com esse alimento de ignorância, o ministro da magia vai tomando algumas decisões por medo, né? Medo de assumir que o Voldemort voltou e com medo de que as pessoas tenham medo, né? Então, entra num ciclo aí, a gente está falando dessa tendência da mente, né? E sem dúvida nenhuma a dúvida e o medo entram nessas provas mentais. E o ministro da magia toma uma decisão de negar, né, o que estava nítido para todos a partir do processo vivido por Harry Potter e por Dumbledore. Então, o que faz o ministro da magia, né? Ele nega que Voldemort voltou e põe em dúvida a fala de Harry e põe em dúvida toda a condução de Dumbledore em Hogwarts. Então, o ministro da magia decide uma intervenção, né, em Hogwarts e também um ataque direto a Harry Potter. Então, primeiro eu gostaria que vocês contextualizassem esse processo e depois gostaria que vocês também diferenciassem esses dois momentos, né, em que o ministro da magia intervém em Hogwarts através da Umbridge, né, que toma uma série de medidas nesse sentido, né, de isolar todos desse contato com a possível volta do Voldemort, e ao mesmo tempo o Harry vai iniciando o seu processo de uma liderança um pouco mais natural, um pouco menos ignorante, à medida que ele vai treinando os seus amigos e aqueles que escolheram estar ali para um possível combate em caso de uma futura guerra. Então eu gostaria que vocês falassem desse contexto do ministro da magia, da Umbridge, desse governar por medo e também dessa liderança natural que o Harry vai empreendendo ao longo dessa obra. Tem uma frase de Platão que a gente encontra muito aí na internet, que é espetacular, que é a seguinte: a gente pode facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas que os problemas realmente são mais trágicos quando os adultos, né, os conscientes, por que não dizer nesse caso, né, aqueles que estão ocupando posição de dirigente têm medo da luz, né? E o que eu vejo é justamente isso: a gente tem um dirigente, um ministro,
E quando a gente vai estudar um pouco do que esse grande mestre nos traz com relação à forma política, a gente vê que o ministro ele ocupa um papel muito importante. Então, o ministro da magia, ele, por medo, né, nega a possibilidade do Voldemort estar vivo e gera uma série de processos muito ruins para tudo, inclusive para Hogwarts, né? Aí eu sei que a Paula pode falar para a gente aí dessa figura doce e maldosa que é a Umbridge, né? Mas mas sem dúvida eu penso que esse é um aspecto muito interessante, muito importante da gente ter em conta, né? Que o problema aparece, a prova aparece, um grande ser das trevas aparece, mas não adianta fechar os olhos. Não adianta fingir que ele não está aí e achar que ele vai sumir por isso. Como crianças que quando estão em um carro em movimento com medo, fecham os olhos, né, achando que isso vai resolver. Não, é melhor estar com os olhos abertos, porque se acontecer algo, a gente tem como resolver. E no caso de um dirigente, no caso de uma pessoa com maior responsabilidade sobre os demais, há que encarar a coisa de frente e resolver colocando as suas virtudes em marcha, né? Observando as obras, a impressão que dá é que até a quarta obra eles vão se preparando, né? Vão amadurecendo e aí a coisa começa a ficar séria, né? Começa a ficar mais intensa e o próprio Dumbledore, né, ao final do Cálice de Fogo, fala pro Harry, vem tempos difíceis e a gente vai ter que se preparar, né? E justamente a personagem da Dolores Umbridge vai mostrar também a própria mentira, a falsidade, né? No sentido da falsa educação, né? No falso direcionamento das necessidades humanas que são práticas, de lidar com a vida prática, né? E que justamente é diferente de colocar todo mundo numa mesma média, ou seja, todos iguais, no sentido não de equidade, de essência, né? Mas de uma maneira que não permite o desenvolvimento, né? O treinamento prático das potencialidades de cada um, que é útil nesses momentos, né? E eles precisam se defender, eles precisam lidar com essa situação de maneira madura. E aí vai surgindo essa nova geração, né? Porque o Sirius conta várias histórias, né? Da Ordem da Fênix, eles ficam sabendo disso, né? E eles vão se dando conta que, opa, agora é com a gente. Agora é a nossa geração que vai ter que lidar com essas dificuldades, com esses tempos difíceis, né? E nós precisamos nos preparar, nós precisamos treinar. Os grandes magos um dia começaram treinando, né? E é muito bonito ver o Harry desenvolvendo essa liderança, né? Porque ele vai percebendo que não se trata só dele. E que ele tem experiências que ele viveu que são importantes. Então, cada um vai tomando o seu lugar, né? Platão fala muito desse tema da educação de lideranças, da justiça, né? Então, me remeteu muito às ideias desse filósofo, né? Esse desenvolvimento do Harry, porque sim, ele vai desenvolver um processo de educação dos demais, ele vai encontrar o seu lugar aí também. Ele foi muitas vezes provado também, passou experiências que o trouxeram até essa condição, e por isso ele pode ajudar os demais, porque ele tem vivências que permitem ele fazer isso, né? Ele vai conquistando essa confiança, os demais vão se sentindo também nessa condição de poder confiar nele, e naturalmente ele se desenvolve como líder. Não é algo simplesmente imposto, forçado, como acontece com a Dolores Umbridge, né? Ou a própria ocupação do cargo de ministro da magia, né? Porque é uma questão muito mais de relação dos seres humanos também, de confiança, né? E de poder assumir as responsabilidades diante dos momentos necessários, de maneira que os valores, aquilo que tem importância para todos, possam ser garantidos e protegidos, né? E é muito, muito interessante também a postura de Harry durante todo o processo, desde a reunião que é convocada, em que se convocam todos os alunos para se formar a Armada Dumbledore,
E aí tem uma passagem bem interessante em que Hermione ela ressalta muito as qualidades de mago e Harry se coloca em uma posição humilde, né? Ou seja, humildade é reconhecer o seu verdadeiro lugar e diz: sempre que essas coisas aconteceram eu tive ajuda, eu não tenho domínio disso, nós vamos ter que desenvolver juntos. E durante o processo ele coloca a experiência dele, ele se torna um pequeno mestre, né? Um elo de ligação entre, digamos, a capacidade do grande mestre que é o Dumbledore, a própria experiência dos seus pais, de Sirius Black, aqueles mais velhos da Ordem da Fênix e aqueles que estão entrando em contato com essa pequena experiência que ele já teve. E o fato dele estar ali com essa postura humilde, de doação, de responsabilidade, como você colocou, Paula, de amor pelos demais, de um senso de dever, começa a ajudar os outros, começa a tracionar os outros, né, a se desenvolverem. Então, por exemplo, a gente vê o Neville, que começa a se tornar um grande herói também na saga aí, com todo o estímulo, todo o carinho, todo o apoio de Harry, tentando transmitir aquilo que ele tem, tentando transmitir aquilo que ele tem dentro, aquilo que ele conseguiu conquistar, e ele coloca à disposição dos demais de uma maneira muito generosa também, e isso gera um processo de crescimento conjunto, né? Então, de certa forma, a gente vê aí na obra um processo coletivo de evolução, ancorado nessa questão de aqueles que têm um pouco mais de experiência, um pouco mais de consciência, um pouco mais de virtude, um pouco mais de vivência, quando colocam isso à disposição dos demais de uma maneira pura, de uma maneira humilde, de uma maneira generosa, todos acabam ganhando, todos acabam crescendo. Bem, João e Paula, nós vimos então ao longo desse nosso podcast, vimos algumas virtudes se assentando em Harry Potter, como a responsabilidade, o discernimento, a capacidade de escolha, a diferenciação. Enfim, foram algumas virtudes que fomos falando a partir de cenas e provas que o Harry foi enfrentando, e o grande encontro ali com Voldemort, que é um momento crucial nesse processo da afirmação do Harry Potter como esse verdadeiro herói, e como vocês bem falaram nesse último momento, dessa capacidade de liderança, e liderança por amor, por consciência, né? Como falávamos, por dar o melhor, né? O Harry passando o melhor que ele experienciou nessas provas que ele enfrentou. Então eu gostaria que vocês trouxessem nesse momento final do nosso podcast as conclusões e as relações filosóficas que podemos fazer de forma muito prática e objetiva para dar chaves, ferramentas e reflexões também para os nossos ouvintes. Bom, Pedro, eu penso que, como sempre, essas obras são muito ricas, né? Obviamente, alguns aspectos a gente não vai conseguir comentar, porque é muita coisa para o tempo que a gente escolheu ter aqui para os nossos ouvintes. Mas eu queria ressaltar nesse encerramento 2 aspectos. O primeiro deles é a questão da mente, né? Existe um momento em que o Severus Snape vai treinar Harry Potter com relação ao domínio da mente, o controle da mente. Vamos trazer isso para a nossa vida, né? Por vezes a gente se identifica, a gente é contaminado, às vezes manipulado com elementos mentais que não são nossos. E nós precisamos ter um nível de atenção e de consciência suficientes para saber o que realmente é meu, o que está sendo imposto de fora para dentro, né? Elementos de separatividade, elementos de raiva, de ódio, elementos de egoísmo, de desejo excessivo, de luxúria, né? Que por vezes são impostos aí pelo nosso redor e não são nossos. Então essas trevas que estão sendo simbolizadas na obra por Voldemort estão em nossa vida. E a gente precisa aprender a dominar a mente, né? Entender o que somos nós e o que não é nosso. E como a gente já comentou, né, a mente aparece de uma maneira muito, muito presente nessas 2 obras, né, nos episódios 4 e 5. E outro aspecto importante é que quando o Harry vai vencer a prova final nesse embate com Voldemort, e ele precisa, né, lidar com essa questão do controle da mente, o controle de si, não se deixar influenciar por essas trevas, o que ele usa para poder vencer isso? Ele se lembra
do amor pelos demais, da amizade, da sua família, ou seja, ele recobra uma proximidade com as suas virtudes. Então tem uma chave muito importante aí, desses dois elementos que estão próximos, que eu queria deixar para o nosso final, né? Que a gente tenha atenção, que a gente procure observar o que realmente é nosso, quem verdadeiramente somos nós, né? E que, na dúvida, recorramos aos melhores elementos que temos dentro, as melhores potencialidades que temos dentro, que são as nossas virtudes. Realmente esse momento que o Harry se vê tomado, né, pelo Voldemort, é muito, muito interessante, né? Porque o Voldemort coloca algo como: você vai perder tudo, você é tolo. E, puxa, isso é forte, né? E o Harry, justamente como depois o Dumbledore, num outro momento, né, na obra vai falar pra ele, ele vence esse momento, ele passa por esse momento pelo seu coração, né? E que depois ele vai trazer até no finalzinho, mas vai falar do porquê que ele luta, do porquê que eles lutam. E aí eu acho isso interessante, né? Por que nós vivemos? Por que nós lutamos, né? Seja pelo que lutamos. Ter claro esse propósito, né? Do porquê nós vivemos. Porquê nós lutamos. E ele se dá conta que ele até sente uma certa pena, talvez, né? Pelo Voldemort, porque o Voldemort não tem amor, né? E que ele coloca como uma fraqueza, e muito pelo contrário, o amor é uma grande força, né? O professor Jorge Livraga, né, dizia que o amor é uma força tremenda, né, que une as coisas e as mantém, né? E realmente, né, é isso que, de certo modo, o Harry também experimenta nessa ocasião. E nós podemos, sem dúvida, trazer isso para a nossa vida, né? A força que tem essa potência, né, do amor, da fraternidade, daquilo que nos faz realmente seres humanos, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer situação difícil, onde muitas vezes nos sentimos, sim, muito confusos, principalmente diante da ignorância, da injustiça, né? A gente poder discernir o que realmente tem valor e, bom, por que não nos preparar, nos desenvolver nas nossas potencialidades para que isso se preserve, né? Para a gente poder garantir que esses elementos se mantenham como aquilo que nós temos de mais valioso, né? Aquilo que nós temos de mais importante e que nos dá força para seguir em qualquer circunstância. E como filósofos, filosofia, o amor, a sabedoria, que possamos sempre ter em direção, né? Como bem colocou a Paula, pelo que lutamos para amar cada vez mais essa sabedoria a ponto de fazer parte dela. Gostaria de agradecer a presença de vocês em nosso podcast. Professora Paula Poloni, seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima. Eu agradeço, Pedro, João. É uma alegria esses momentos em que a gente conversa sobre o Harry Potter e pode compartilhar um pouquinho dessas reflexões com todos. E também o professor João Paulo. Agradeço a presença e até o próximo podcast. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paula. Obrigado a todos que estão aí nos escutando. E é isso aí. Até o próximo, porque ainda faltam os outros episódios, né? Exatamente, professor João Paulo. E para aqueles que queiram conhecer todos os episódios do Pequeno Mago, o Harry Potter, podem fazê-lo através do nosso site, o nova-acrópole.org.br/podcast. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, o podcast@nova-acrópole.org.br, além, é claro, de acessar os nossos conteúdos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Camille Sanson. A Real Marcha do Leão, parte da suíte Carnaval dos Animais.